Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre suturas na estomatologia, nas biópsias, as mais utilizadas. Então temos aqui uma mesa de materiais utilizados, o manequim, a luva cirúrgica estéreo, o cabo de bisturi número 13 e a lâmina número 15, porta-agulha Mayo Rieger, pinça de Etriche, uma tesoura e os fios de sutura. No laboratório não é obrigatório utilizar luva cirúrgica estéreo, mas na clínica de cirurgia de biópsia é obrigatório para a segurança do paciente. Mas aqui nós decidimos utilizar uma luva cirúrgica estéreo para a demonstração de como calçá-la. Então começamos abrindo o pacote. Iniciamos vestindo a luva pela mão direita, sem tocar na parte interna da luva. Depois passamos para a mão esquerda e aí sim tocamos na parte interna da luva, finalizando então com os ajustes na mão. Então iniciamos a montagem do bisturi. Então temos o cabo, a lâmina e o porta-agulha. Usamos o porta-agulha para segurar a lâmina e aí sim segurar essa lâmina, prender e posicionar ali no cabo número 13. Fazendo o clique, temos então a apreensão da lâmina no cabo pronto para usar. Sobre a incisão então, nós começamos com a lâmina em 90 graus sobre o tecido, inclinamos para 45, deslizamos sobre o tecido fazendo a incisão, voltamos para 90 graus e removemos do tecido. Então, seguindo para as suturas, começamos falando do mais comum, ponto simples e interrompido, o mais utilizado. Então, iniciamos a demonstração. Na biópsia, nós começamos o ponto simples no meio da incisão, para fazer um controle melhor do sangramento, uma hemostasia. E aí, então, passamos de um lado da borda, do outro também, puxamos esse fio e aí seguimos para o nó. Então, o primeiro nó é o nó de cirurgião, então 2 passadas no porta-agulha, fechamos esse nozinho, ajustamos. Um nó simples, ajusta novamente. E o último nozinho, então, uma passada do lado contrário do porta-agulha e ajusta novamente. E aí, para finalizar, damos as últimas ajustadas e cortamos o excesso de fio com a tesoura. O processo vai se repetir aqui, então passar de um lado, do outro, ajustar o fio, iniciar com o nó de cirurgião, ajustar. Novamente, um nó simples, passando uma vez no porta-agulha, ajustar. Mais um nozinho ali do lado contrário do porta-agulha para ajustar. O processo se repete, lembrando que ponto simples a gente mantém uma distância ali cerca de 1 centímetro de distância entre eles na incisão, e caso algum deles rebente, só esse pontinho vai arrebentar, não vai interferir nos outros pontos. Então aqui cortando o último pontinho, ajustando e o resultado final de 3 pontos simples. Seguindo para o ponto simples contínuo agora, nós iniciamos com a primeira passada na borda inicial da ferida. Então, diferente do ponto simples interrompido, nós não começamos no meio da ferida, começamos no começo dela mesmo. Fazemos a passada normal, o nó de cirurgião, ajustamos o ponto, né? Depois um nó simples com uma passada no porta-agulha e depois uma passada ao contrário no porta-agulha e os ajustes. E aí então podemos cortar essa orelhinha maior do fio que ficou, mas nós não cortamos a outra borda do fio de sutura, porque é uma sutura contínua, então ela vai continuar os demais pontos. Então fazemos a nova passada nas bordas, passamos de um lado para o outro. Isso vai se repetir novamente, então voltamos naquela borda da ferida, passamos de um lado para o outro. E isso vai se repetindo, formando essa linhazinha em cima da incisão, que vai então segurar essa sutura. Novamente a gente passa a agulha então de um lado para o outro.
Para finalizar, a gente deixa então a última passada ali com uma orelhinha, como demonstra no vídeo, e aí a gente faz a passada puxando essa orelhinha do excesso de fio. Faz igual os outros pontos. Primeiro o nó de cirurgião, depois um nó simples, puxando uma vez o porta-agulha e outra passada ao contrário no porta-agulha, fazendo os ajustes. E aí a gente corta os excessos. E por fim o resultado final. Então, por último, a sutura festonada. Ela é uma sutura mais elaborada e também não tão utilizada. Ela é utilizada para lesões mais extensas, que precisam de uma tensão maior ali na sutura para o seu controle, como lesões de HFI extensas. Então, iniciamos tal como a sutura simples, contínua, na sua borda inicial, passando ali de uma borda para outra. Fazemos o primeiro ponto, então duas passadas no porta-agulha, fecha esse nó. Depois, uma passada no porta-agulha, puxamos novamente esse nó. E aí, então, uma passada ao contrário no porta-agulha e ajustamos esse último nozinho. Podemos cortar sim o excesso do fio ali, mas não cortamos o fio, lembrando que é uma sutura contínua, então vamos continuar com esse fio ali. Então, com essa agulha e esse fio, nós entramos novamente na borda da ferida, passamos de um lado para o outro e aí deixamos uma orelhinha. Essa orelhinha vai servir de base para a gente passar na volta essa agulha por dentro. E aí a gente passa e devemos ajustar isso na segunda passada. Então, passamos novamente a agulha de uma borda da ferida para outra, então cruzando. Deixamos novamente uma orelhinha. E aí passamos dentro dessa orelhinha a agulha da sutura, como demonstrado no vídeo. E aí nesse momento a gente vai puxar esse fio e ajustar essa sutura. Veja que fica uma sutura cruzada e com um fiozinho de retenção na borda, para ter uma maior tensão ali, um controle dessa incisão. E aí, para finalizar, nós vamos fechar esse ponto, essa sutura, e aí deixamos uma orelhinha, e aí vamos utilizar essa orelhinha para fechar o ponto. Então, fazemos o nó de cirurgião, duas passadas, e puxamos essa orelhinha para ajustar. Uma passada só no porta-agulha, e aí puxamos novamente mais um nozinho. E a última passada, lembrando que é sempre ao contrário, no porta-agulha, e ajustamos então ali. E aí cortamos os excessos dos fios e a sutura está pronta. E aqui o resultado final da sutura. E como lá no começo a gente aprendeu a montar a lâmina de bisturi, agora a gente vai aprender a desmontar. Então, com o porta-agulha, a gente vai segurar bem pertinho ali do cabo e puxar essa lâmina para cima, forçando ela a sair. Então foi isso, pessoal. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, vocês tenham aproveitado para tirar dúvidas sobre as suturas nas biópsias. Qualquer dúvida, tem meu e-mail de contato. Esse vídeo foi produzido por mim, Mariane, a Fernanda, a Elisa, a Bruna e a Anne, todas as minhas colaboradoras. Muito obrigada pela atenção e deixe seu like no vídeo. Muito obrigada e até a próxima!